Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, russos já colocam preço em Claudinho. Sebastian Bozelli no Mengão, lateral esquerdo urgente para o lugar de Filipe Luiz. Será mesmo que o Al Hilal tenta contratar Pedro? Cebolinha no Fortaleza e Mengão visita a Casa Benfica. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes aqui em Portugal. Não é do Benfica, não é do Sport, não é do Porto, é do Flamengo. Por isso, faça o Flamengo cada vez maior aqui em Portugal. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Para saber notícias do Mengão provenientes do exterior, primeiro, melhor e com mais profundidade, você tem que se inscrever aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por exemplo, hoje você vai saber o preço que os russos pedem por Claudinho. Vocês vão saber várias notícias provenientes do exterior aqui no canal Flamenguista em Portugal. Como essa primeira, meus amigos, o Mengão está aqui conhecendo e visitando a Casa Benfica. Aí você vai falar assim, o que é isso? Do que você está falando exatamente? O que é a Casa Benfica? Meus amigos, Maurício Gomes de Matos, que faz um belo trabalho nos consulados e embaixadas rubro-negros, veio ver uma forma diferente de se torcer pelo seu clube no exterior ou em outros estados, que é o projeto Casa Benfica, aqui em Portugal, do Benfica. Rubro-negro foi representado por Maurício Gomes de Matos e Eduardo Barbosa, vice-presidente e coordenador da pasta do clube. Na última segunda-feira, o Flamengo, representado pelo seu departamento de embaixadas e consulados, visitou as Casas Benficas em Portugal para uma troca de experiências em os dois projetos. Um encontro que contou com a presença de Maurício Gomes de Matos e Eduardo Barbosa e o coordenador da pasta, respectivamente, aconteceu no Estádio da Luz, em Lisboa. Os rubro-negros foram recebidos pelo vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica, Domingos Almeida, além dos seguintes dirigentes: Jorge Jacinto, diretor do Departamento das Casas Benfica; Juliano Fred, especialista em comunicações da Casa Benfica; Hugo Santos, gestor do projeto Casa Benfica. Viemos para Lisboa com esse objetivo, de estreitar laços com Benfica na parte de embaixadas e consulados junto com a Casa Benfica. Saímos com uma impressão fantástica sobre o projeto deles e eles também do nosso. Então foi uma reunião muito proveitosa, tanto para o Flamengo quanto para o Benfica. Agradeço pela recepção, realmente fomos muito bem recebidos pelos portugueses e ficamos encantados com tudo que foi visto, disse Maurício Gomes de Matos. Além das Casas Benfica, o Flamengo esteve na Embaixada Fla Portugal, onde teve uma reunião com o embaixador e diretores. Vale ressaltar que essa é uma das principais embaixadas do Mengão na Europa. Está aí, meus amigos, a Casa Benfica é um projeto muito legal do Benfica. Fora de Lisboa, existe aí sempre, em todo lugar de Portugal, uma Casa Benfica, que é um lugar fechado, é um recinto onde os benfiquistas podem assistir os jogos, adquirir produtos, enfim, totalmente capitaneado aí pelo próprio Benfica. Eu fico muito feliz aí que o Maurício Gomes de Matos vem aqui em Portugal conhecer um pouquinho a Casa do Benfica, que é um projeto muito legal, como é muito legal também o projeto, a pasta conduzida pelo Maurício Gomes de Matos. Enfim, imagina em cada lugar da Europa ter uma casa Flamengo para receber os torcedores do Flamengo, mesmo os que estão em trânsito. Ia ser muito legal, ter uma casa Flamengo sendo distribuída aí por todas as Europas. Toda a Europa. O que você acha da ideia, meu amigo? Ou Estados Unidos, ou aonde for, Flamenguista tem em todo lugar do mundo. Mas, meus amigos, vamos falar de mercado da bola?
Cebolinha no Fortaleza? É isso mesmo, meus amigos. O time nordestino faz uma consulta para a contratação de Everton Cebolinha, né? Depois de ter Marinho, né? Será que o Fortaleza vai nos dar esse presente de levar o Cebolinha lá para a belíssima cidade de Fortaleza? É isso aí, meus amigos. Os fanáticos trazem essa notícia, né? Que pode acontecer aí, né? Uma transferência. Porém, com isso se questiona uma possível saída do jogador, mas o fato é que em 2023 dificilmente acontecerá. Pelo menos não para um rival do futebol brasileiro. O atacante passou a marca de 7 jogos no Brasileirão e não pode defender cores de outras equipes. Porém, ainda assim, tem uma torcida sonhando com o atleta. Na web, alguns torcedores do Fortaleza estão pedindo a contratação do jogador que é nascido no estado do Ceará, né? Fato foi repercutido pelo canal Flazoeiro, que sugeriu que o atacante pudesse ser emprestado ao Fortaleza para recuperar o seu futebol. No entanto, não há nenhuma negociação em andamento. O Fortaleza, inclusive, recentemente fechou a contratação de Marinho. O jogador havia perdido espaço com o Sampaoli e, após quase fechar com São Paulo, acabou reforçando o time de Juan Pablo Vojvoda. Cebolinha tem 27 anos e o contrato dele vai até 2026. O que vocês acham aí, rubro-negros? Vocês emprestariam o Cebolinha para o Fortaleza para que ele pudesse recuperar o seu futebol? Escreva aqui nos comentários a sua participação. Sempre, sempre é muito importante aqui em todos os nossos vídeos. Acho que a torcida do Flamengo, boa parte dela, gostaria de ver o Cebolinha aí em outro clube, né? Já um nome que vem sendo falado que pode sair, as notícias aí acabam aparecendo é que o Jorge Jesus e o Al Hilal estariam interessados em Pedro, né? Só que, meus amigos, pelo que eu consulto, tanto na Arábia quanto em outras partes do mundo, essa notícia não tem ressonância nenhuma aqui. Sabe por quê? Porque o Al Hilal e o Fulham estão negociando a compra de outro centroavante. É isso mesmo, meus amigos. Al Hilal e Fulham negociam a compra de outro centroavante. E é nada mais, nada menos do que o titular da seleção croata, Aleksandar Mitrovic. É esse o nome que o Jorge Jesus e o Al Hilal querem, meus amigos. É isso mesmo, meus amigos. Jornal inglês, né? Fulham rejeitou a primeira oferta de 30 milhões de euros do Al Hilal por Aleksandar Mitrovic na última semana. É isso mesmo, meus amigos. O Fulham rejeitou uma oferta de 30 milhões do clube saudita Al Hilal para o Aleksandar Mitrovic e insiste que não tem intenção de vender seu atacante e estrela neste verão. Fontes da CBS Esportes podem confirmar. O Al Hilal quer emparelhar o seu atacante sérvio com seu compatriota Sergej Savicic, que está finalizando uma transferência de 40 milhões da Lazio, que a CBC Esportes revelou na primeira sexta-feira. Disse que Mitrovic está interessado em se mudar para a Saudi Pro League, onde ganharia um salário que eclipsaria amplamente os 4 milhões de pounds que ele acredita estar ganhando no oeste de Londres. Né? Então, meus amigos, eu quero dizer o seguinte: o que o Jorge Jesus e o Al Hilal querem para o time do Al Hilal é uma dupla de ataque. O Savic já foi contratado ao Lazio por 40 milhões de euros. Né? A Lazio já vendeu por 40 milhões de euros, né? O Savic. E ele quer o Mitrovic para companheiro de ataque. Então, assim, meus amigos, com todo respeito aí aos órgãos de imprensa, não tem nada de Al Hilal querer o Pedro. Assim. Isso aí a galera não sei de onde está tirando isso. Eu até pensei que fosse dos empresários do jogador. Ontem eu vi meu amigo Paparazzo Rubro Negro, ele comentou que perguntou para os empresários do jogador
E a resposta foi: olha, eu não sei de nada, mas avisa ao Pedro se tiver essa proposta. Ou seja, meus amigos, para com isso de Pedro no Al Hilal, que Jorge Jesus quer o Pedro no Al Hilal. Não existe isso. O Al Hilal está contratando ou indo atrás da dupla de ataque da seleção croata. Então, isso não tem absolutamente nenhum sentido, o Pedro no Al Hilal. E você, meu amigo, fica mais aliviado do flamenguista em Portugal trazer essa notícia para você? Esta notícia você só tem aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso que é muito importante você se inscrever no canal. Meus amigos, ontem eu trouxe a notícia em primeira mão e óbvio, em primeira mão você tem aqui só no canal Flamenguista em Portugal, que o Filipe Luís está sendo sondado pelo Atlético de Madrid para sair agora do Flamengo e ir para a comissão técnica do Atlético de Madrid, trabalhar com Simeone. Infelizmente, meus amigos, infelizmente, isso eu trouxe ontem, né, no meu vídeo. Aí no Brasil já começa a se falar. É sempre assim. Primeiro você sabe aqui no canal Flamenguista em Portugal. E aí o Flamengo, meus amigos, começa a correr atrás de um lateral esquerdo, né? O Filipe Luís, bola VIP. Filipe Luís recebeu um convite para trabalhar no Atlético de Madrid. O defensor tem muita história por lá e os espanhóis querem contar com ele no clube. Ele tem contrato até o final do ano com o Flamengo, mas seu vínculo não será renovado, podendo ficar para fazer outra função na Gávea. De acordo com informações do jornalista Guilherme Silva, da coluna do Fla, o Flamengo tentará a contratação de um lateral esquerdo nessa janela de transferências. Atualmente, o setor conta somente com Ayrton Lucas, uma vez que Filipe Luís já prepara a sua aposentadoria. Ou seja, né, apesar do Marcos Braz, na última entrevista, dizer que não tem interesse em lateral esquerdo, o que pode acontecer é que o Flamengo vai atrás de um lateral esquerdo agora nessa janela. Segundo o comunicador, alguns nomes estão sendo avaliados para uma investida. Alexandro, Alex Telles e outros jogadores foram especulados no Flamengo recentemente, mas não houve proposta oficial por eles. Diretoria rubro-negra quer fechar pacotes de reforços com o jogador do setor. Tá aí, meus amigos. Eu trouxe ontem com exclusividade praticamente para o Brasil a proposta aí que o Filipe Luís poderia ter do clube espanhol, e aí hoje se repercute a situação da possibilidade dele poder o Flamengo poder contratar um substituto para ele. Escreva aí nos comentários, você gostaria de ver a venda de Filipe Luís e a contratação de outro lateral esquerdo? Escreva aí nos comentários. Eu vou dar a minha opinião. Acho que o Flamengo tem que pular na frente e fazer uma proposta para o Filipe Luís para ficar na comissão técnica. A gente está podendo perder aí um futuro técnico por muitos anos do Flamengo, que seria o Filipe Luís. Mas escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, zagueirão pode vestir a camisa do Flamengo. É isso mesmo. Em busca de um zagueiro na sequência da temporada, o Flamengo entrará na briga pelo River Plate pelo zagueiro Sebastião Bozelli. O clube rubro-negro prepara uma proposta ao defensor do Uruguai para contratar o jovem jogador. De acordo com o jornalista Nauan Ferreira, o Flamengo formalizará uma proposta por Sebastião Bozelli, campeão mundial sub-20 com a seleção do Uruguai. O jogador já tinha sido alvo rubro-negro anteriormente, pouco antes da disputa do torneio de seleções. O River Plate também está interessado no jogador e oferece uma proposta de 4 milhões de dólares ao clube uruguaio, por 70% dos direitos do atleta. Contudo, o defensor Sporting só planeja liberar os zagueiros por 7 milhões de dólares. E aí, meus amigos, o Flamengo entrando nessa briga com o River Plate, meus caros, vai com certeza ganhar facilmente essa disputa. Além disso, o Flamengo tentará a contratação de um lateral esquerdo nessa janela de transferências, né? Além, Lucas Veríssimo e Claudinho também são alvos, né? Diz aí o Alexander Vieira, né? Jornalista que escreve essa matéria, né? E o Bozelli, meus amigos, o River Plate está querendo ir atrás do Bozelli?
né? Não quer liberar o De La Cruz? Então vamos fazer assim, ó, vamos dar uma porradinha lá no River Plate e vamos contratar o Bozelli, grande zagueiro, capitão da seleção uruguaia. Acho que pode ser aí uma excepcional contratação. Mas de contratar, escreva aqui nos comentários, você gostaria de ver o Bozelli vestindo o manto sagrado rubro-negro, né? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Vamos para a Rússia porque você quer saber do Claudinho, né? Você quer saber mesmo do Claudinho, se o Claudinho vem ou não vem, né? E aí eu vou te dizer o seguinte: dirigente lá dirigente lá em imprensa russa, né, falam que o Zenit já colocou preço no Claudinho. Flamengo ofereceu 15 milhões de euros por Claudinho. Você acha esse pagamento justo para o brasileiro? Aí o cara responde: eu não. Foi relatado que o Zenit pede mais 10 milhões. Ele diz, é isso mesmo, né? O Zenit pede mais 10 milhões, ou seja, por 25 milhões de euros, né, a negociação pode continuar, né? E aí ele fala do Malcolm também, que pode ir para o time, para um time árabe. Ele diz também, pela mesma coisa, os dois jogadores podem sair. Ou seja, meus amigos, aí você não sabe isso no Brasil, mas aqui na Rússia, ou melhor, aqui em Portugal, através do jornal russo, a gente sabe que a pedida do Zenit é de 25 milhões de euros. É isso mesmo, meus amigos, 25 milhões de euros. Se o Flamengo pagar, o Claudinho passa a ser a maior negociação de todos os tempos do mercado brasileiro. 25 milhões de euros, por exemplo, foi o preço que o Benfica aqui na Europa pagou pelo Darwin Núñez antes de vendê-lo ao Liverpool, pagou a um time da segunda divisão espanhol. E aí, né, no seu direito, é proprietária do jogador, o Zenit, que pagou 20 milhões de euros pelo Claudinho, 15 milhões de euros pelo Claudinho, que é 25 milhões de euros pelo Claudinho agora, ou seja, os 15 mais 10 milhões para poder liberar o jogador, porque eles pretendem continuar utilizando o jogador e vão fazer jogo duríssimo para poder liberar. Você aí, rubro-negro, você pagaria 25 milhões de euros no Claudinho? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Essas notícias você só tem aqui com exclusividade no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.